Nós temos aqui, o meu companheiro aqui, o professor Henrique, mostrou para todos nós o que tinha sido feito, no nosso entendimento, de uma maneira muito errada na nota informativa do Ministério, que o Ministério apresentou à sociedade e à Câmara dos Deputados no começo de maio, final de abril, começo de maio. Nós realmente temos dificuldade em que as pessoas não entendam o que é dizer que está calculando 35 anos, mas está calculando 25. O que é dizer que está calculando uma aposentadoria sobre 11.770, mas está calculando contribuição sobre 5 salários mínimos, que é menos de 5 mil, era 4.800 naquela ocasião. Como não entender que uma contribuição patronal, que era para ser calculada 20% sobre 11.770, foi calculada 20% sobre 5 salários mínimos. Por quê? Com que justificativa? O governo já se colocou 2 vezes, já emitiu uma réplica à nossa nota, fala sobre diversas coisas, nós vimos aqui, né, uma diversidade grande de assuntos. Agora, nós queremos nos cingir a um assunto que nos trouxe aqui, né, a nota informativa e o RGPS. Nós sabemos que tem problema de toda a natureza, estamos dispostos a discuti-lo, mas não temos a missão de discutir isso aqui. O que nós viemos aqui foi para discutir a questão da nota informativa e a planilha que a orientou. E os cálculos estão completamente errados, de 6 maneiras que nós mostramos lá, e mais algumas outras menores, né? E todas na mesma direção. Então, é difícil crer. A planilha está bem calculada. Viu? Diretamente, senador Tasso, a planilha está muito bem calculada. O problema é que a nota informativa que se baseia nessa planilha não diz o que a planilha diz. A nota diz uma coisa, a planilha diz outra coisa. E sempre na mesma direção. Eu acho... É difícil até porque as pessoas têm dificuldade de compreender que isso foi feito dessa forma. E tem outras questões mais, né? Eu acabei de ver aqui na apresentação do colega do TCU, aqui é um cumprimento, uma bela apresentação, falar em 6% como taxa conservadora. O governo usou como taxa de juros para evoluir o valor das contribuições e das aposentadorias 2,5%. 2,5%. É muito abaixo de qualquer expectativa conservadora e, me desculpe, eu só consigo ver uma justificativa para usar uma taxa tão abaixo de qualquer expectativa. Reduzir o valor presente das contribuições para mostrar de uma forma... Né, é mais uma maneira de forçar a mostrar que as contribuições não cumprem, não cobrem o valor a ser recebido pelas aposentadorias. Eu não entendo isso. Para mim, é injustificável. Eu trabalhei no mercado financeiro a vida toda, eu não consigo entender. É injustificável para mim, francamente. Então, daqui para frente, nós vamos ver, nós refizemos as contas, né, de acordo com o nosso entendimento do que deveria ser. Tá? As linhas azuis acima, as 4 linhas azuis acima, nós estamos aqui nos cingindo, isso daí é uma coisa que eu devo repetir aqui. Nós estamos nos cingindo a recalcular os exemplos que foram dados pelo governo na nota informativa que apresentou em abril e maio à sociedade e ao Congresso. Ponto. Não vamos adiante. Nós estamos apenas nos cingindo a refazer os cálculos, que o governo já teve 2 oportunidades de justificar por que usou esses parâmetros e fez dessa maneira e não diz. Prefere falar sobre benefício não programado, sobre várias coisas, sobre regime geral, regime próprio, perdão, mas não estamos falando disso. O que nós estamos fazendo aqui, a nossa apresentação aqui se cinge a isso. Nós estamos refazendo os cálculos da maneira como eles deveriam ter sido feitos para informar o que eles diziam que informava. Então, na linha azul, a primeira lá em cima, é o caso de um homem, o governo diz ter calculado o caso de um homem com 60 anos de idade, 35 de contribuição, para quem não deixa pensão, que não deixa pensão. Lá, a premissa lá em cima está R$ 11.700
de salário, que o governo diz que é a média salarial de quem contribui sobre o teto do regime geral. Tá? A taxa de juros de 2,5%, que nós estamos mantendo a mesma taxa de juros de 2,5%, embora eu ache que essa taxa é injustificável. Tá? Então, o governo, lá nas duas últimas colunas, encontra R$ 310 mil negativo ou 144% daquilo que o cidadão contribuiu. Quer dizer, o que o governo diz? Neste caso, um homem com 60 anos de idade, 35 de contribuição, ele está recebendo 44% a mais do que aquilo que ele contribuiu, segundo o cálculo atuarial. No segundo caso, um homem com 60 e 35 também, mas casado com uma esposa da mesma idade, para quem ele deixa uma pensão por 2 anos. Esses parâmetros não são meus, esses parâmetros são do governo. Eu quero frisar isso bastante, deixar isso bem claro. Nós não inventamos esses parâmetros, nós estamos apenas reproduzindo, como diz lá embaixo, eu não estou discutindo a questão metodológica, eu estou apenas recalculando o que o governo fez. O terceiro caso é um homem com 60 de idade, 35 de contribuição, que é casado com uma mulher 5 anos mais jovem, para quem ele deixa a pensão por 7 anos. Tá? E o quarto caso é onde uma mulher com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Isso é que o governo diz. O meu colega que me antecedeu aqui, o professor Henrique, já mostrou que, na verdade, não é aquilo que está calculado lá, né? Que se usa 25 anos de contribuição e não 35. Nos 4 casos, o governo diz que há déficit, que vai de 144% a até, pasmem, no caso da mulher, 199%, quer dizer, ela recebe, nas contas do governo, o dobro daquilo que ela contribuiu. Se vocês verem as 4 linhas rosa embaixo, são os nossos cálculos refeitos, aí colocando, sim, 35 e 30 anos de contribuição, sim, contribuição sobre 11.770 para o empregador, sobre o teto para o empregado, quer dizer, corrigindo todos aqueles parâmetros, inclusive com o fator previdenciário, que, inclusive, já tem 20 anos. É injustificável não usar fator previdenciário. Não é novidade. E nós chegamos à conclusão oposta à do governo. No primeiro caso, o cidadão recebe pouco mais de 60%, menos de 70% daquilo que contribuiu. No último caso mais benigno, que é o da mulher, com 55 e 30, ela recebe 84% daquilo que ela contribuiu, trazido a valor presente. O nosso resultado é o oposto do resultado que o governo apresenta. Aqui, esse pequeno gráfico, em amarelo, a mulher com 55 e 30, que teria o maior subsídio pelas contas do governo, né? No nosso resultado lá, ela dá um superávit, é o menor superávit, é verdade, mas é superávit. O caso verde ali é um homem com 60, 35 também, e com pensão de 7 anos, que alonga o período de recebimento do benefício. O terceiro caso, o menos oneroso, né? Para a Previdência, que seria o homem que deixa a pensão por 2 anos, né? E o quarto caso, um homem que deixa a pensão por 7 anos. Tá? O verde é o homem sem pensão. Então, olha lá, são 4 resultados negativos nas contas do governo, que se convertem em 4 resultados positivos na nossa conta, e a diferença é muito grande. Aqui nós refazemos, as linhas azuis são iguais à do slide que eu mostrei anteriormente, as contas do governo calculadas daquela forma que o professor Henrique mostrou, e nas linhas rosas embaixo estão o que nós calculamos como os benefícios mais típicos, que seriam um homem com 55 e 35, tá? Aí usando os mesmos parâmetros, sem pensão, pensão por 2 anos, ou pensão por 7 anos, e mulher com 52, 30, que, aliás, é um exemplo que os que defendem a reforma da Previdência adoram usar. É a mulher com 52, 30, a mulher com 52, 30, que para ele seria a mais privilegiada, né? Nós estamos mostrando aqui que a mulher com 52, 30 recebe 80% daquilo que contribuiu. Nesse caso de quem contribui sobre R$ 11.700.
matemática. Não podemos brigar com os números, mas... Né? E não adianta tergiversar, dizer, mas vocês não levam em conta isso, não levam em conta aquilo outro. Levamos em conta qualquer coisa. O que nós estamos fazendo aqui é apenas refazer os cálculos do governo com os mesmos parâmetros, só que usando a legislação e a maneira correta, calculando o tempo de contribuição que diz calcular, usando o fator previdenciário e por aí vai. Né? Em nenhum caso de contribuinte no teto, ele recebe aquilo que ele pagou. Ou seja, esse contribuinte ajuda a rigidez do sistema. Esse contribuinte ajuda a financiar, aí sim, as aposentadorias por idade, que são deficitárias, reconhecemos, sabemos disso. Todos sabemos disso. Esse contribuinte ajuda, ele retira do INSS menos que aquilo que ele contribuiu. Isso usando os parâmetros do governo. Né? E, francamente, assim, o que há para a gente não entender, né, que dizer que está calculando 35 anos, mas nós mostramos uma imagem aqui, está calculando 25 anos, o que há para não entender nisso? O que há para não entender? Francamente, o que há para não entender? Eu trabalhei no mercado financeiro a vida inteira, fizer isso com meus clientes. Se eu fizesse isso com os meus clientes, né, dissesse que estava calculando uma coisa, estava calculando outra. Aqui, o caso também da planilha do governo nas linhas, porque daqui para lá eu já tenho... eu já tenho a data de nascimento já está um pouco antiga, então eu já tenho um pouco de dificuldade. Bem próximo. Então, aqui é o caso de beneficiários de um salário mínimo. É o piso que o governo diz ter calculado, 65, lá em cima 65,20, e embaixo está a condição mínima, que seria 65,15 e 60,15 para a mulher. Está lá a condição mínima embaixo, e não a que o governo calculou, com 20 anos. Né? E nós vemos lá que, de fato, existe subsídio para o trabalhador mais pobre. Só que ele, ao invés do que o governo disse na nota informativa em abril, maio, que aumentariam os subsídios para o trabalhador mais pobre e, portanto, a reforma distribui renda, não é verdade. Simplesmente não é verdade. Então, aqui os números para provar, o subsídio continua existindo, só que ele diminui. Por uma simples razão, o trabalhador vai ter que trabalhar mais tempo. E, muito embora a alíquota de contribuição caia de 8% para 7,5%, ou seja, ela cai 6%, o tempo de contribuição aumenta 33%, e nós estamos falando aqui, no caso do trabalhador homem, e na proposta aprovada finalmente pela Câmara. Isso talvez seja, e provavelmente será, talvez, não sei ainda, confirmado uma alteração sobre isso pelo Senado, mas o que nós temos até agora aprovado na Câmara é um acréscimo de 33% no tempo de contribuição, com uma redução de 6% na alíquota de contribuição. Eu não sei como isso aumenta o subsídio, é matemática. Eu vou ter que contribuir mais, 33% mais, para receber o mesmo benefício. Que subsídio que aumentou é esse? Francamente, não estou acusando ninguém de desonestidade, mas esses são os números, é impossível brigar com os números. É impossível brigar, eu não consigo entender qual é a dificuldade de compreender isso. Aqui, em forma gráfica, né, lá nas últimas 4 colunas, para aquelas 4 condições que nós vimos, né, o homem que deixa pensão por 2, por 5, ou não deixa, e a mulher que não deixa pensão, que eu repito aqui, quero frisar mais uma vez, não fomos nós que inventamos essas condições estão na nota informativa do governo de abril e maio. Tá? O subsídio, na verdade, diminui. Estão lá as 4 coluninhas para provar. Continua existindo subsídio? Continua existindo subsídio para o trabalhador precário. Só que ele, ao contrário do que o governo afirma, o subsídio não aumenta, ele diminui. Ou seja, nós estamos dando menos aos trabalhadores mais pobres. Essa tabela é uma tabela interessante. Ela simula condições de aposentadoria por idade, hoje e no futuro, com a reforma aprovada. As linhas cinza e verde
elas falam de a esquerda em cima mulher, embaixo homem, né? Qual é o salário de contribuição que o cidadão precisou ter contribuído? Nós estamos aqui fazendo um exercício intelectual, né? Essa tabela ela é baseada no rendimento médio habitual do IBGE dos últimos 25 anos, desde 1994. Mais 5 minutos. Obrigado, senador. Para concluir. Então, nós vimos aqui que o trabalhador que hoje, né, as mulheres pobres, as mulheres aqui, a segunda condição que está ali em destaque é alguém que contribuiu por 15 anos de forma descontínua, o que é muito comum entre mulheres pobres. Elas levam mais tempo para completar a contribuição. Por quê? Porque tem baixa capacidade contributiva e porque tem baixa empregabilidade formal, né? Então, nós estamos levando ali até 25 anos, porque não se pode recuar atrás, além de julho de 94, como diz a lei. Então, nesse caso, a mulher levou 25 anos para contribuir 15. Né? Ela contribuiu sob uma média de 1.173, tinha um salário último salário de 1.340, e ela tem uma taxa de reposição, que é apenas a diferença entre o último salário recebido na ativa e o primeiro benefício, de 74%. Se formos para a linha verde ao lado, esta mulher passa a ter 50% de taxa de reposição. Para escapar de receber um salário mínimo, ela tem que contribuir com mais do que 1.663 na média e tem o último salário de 1.993. Quer dizer, ela recebe hoje 2 salários mínimos e se aposenta com 1. Como isso distribui renda? Como isso beneficia os trabalhadores mais pobres? Como? São os números. À esquerda está o mesmo cálculo, com a mesma lógica, para se receber um benefício de 1,5%, né, em cima para a mulher e embaixo para o homem. E nós vamos ver que os mais prejudicados são, de novo, as mulheres que contribuem 15 ou 20 anos de forma descontínua, os homens que contribuem 20 anos de forma descontínua, que levam pelo menos 25 anos para completar 20 anos de contribuição, o que é, eu repito e friso de novo aqui, uma condição bastante comum em trabalhadores que se aposentam por idade. A taxa de reposição cai para 50% nesses casos. Né? Nós vamos ver na lâmina seguinte as mesmas situações para 2 e 2,5 salários mínimos. No limite, o cidadão que ganha hoje R$ 4.984, praticamente R$ 5.000, né? Que contribuiu, em média, sobre 4.158, vai ganhar 2.500. Último salário, 5.000. Primeiro benefício, 2.500. 50%. Como isso protege, a não ser que nós consideremos que o trabalhador que ganha 2,5 salário mínimo é privilegiado, como eu já ouvi gente do governo dizer, eu não consigo entender como é que isso distribui mais renda para os mais pobres. Estes são os números. Aqui, muito rapidamente, senador, isso é inédito, isso foi publicado ontem por nós, numa nova nota técnica, uma terceira nota técnica, e nós plotamos esses dados com a última PNAD, que é a PNAD de 2017, em primeira visita. Tá? E nós vemos aqui que existem... Aqui em cima, 21 milhões, mais de 21 milhões de benefícios, de domicílios no Brasil, que tem pelo menos um aposentado. Né? 16 milhões e 300 mil deles têm um aposentado e mais 5 têm mais de um aposentado. Aqui, esse slide mostra, também com base na PNAD, qual é o percentual desses domicílios que dependem da renda do aposentado. Nós vamos chegar aqui à conclusão, eu tenho um número aqui que eu calculei, que esses são apenas os domicílios, são 21 milhões de domicílios que têm aposentados.
Não são todos. São os 21 milhões de domicílios que têm aposentados. Desses 21,3 milhões de domicílios que têm aposentado, 13 milhões e meio, em 13 milhões e meio, a aposentadoria representa pelo menos 50% do orçamento. Em 13 milhões de domicílios no país, essas pessoas dependem do benefício da aposentadoria. E se nós plotarmos isso com a queda de 50% na reposição anterior, nós vamos colocar milhões de trabalhadores na miséria. Isso é o que diz aqui, ou na pobreza. É o que diz aqui o último slide. Esse slide ele diz o seguinte: mantidas todas as demais rendas que, eventualmente, esse domicílio tenha, né, mantidas as demais rendas e reduzida apenas o benefício da aposentadoria em 1%, nós colocamos lá 4 milhões e 900 menos 3 milhões e 200, mais 1 milhão e 700 mil pessoas na pobreza, pelo critério de meio salário mínimo per capita, que é um critério universalmente usado no país. Existem outros, mas esse é o principal. Se nós reduzirmos 30% a renda do benefício, vamos colocar 30%, não quero ser muito radical, né? Nós vamos colocar lá mais de 4 milhões de pessoas na pobreza. A pobreza no país, que hoje é de 3 milhões e 200 mil pessoas, pela PNAD, passa para 7 milhões apenas com essa modificação. É assim que nós estamos redistribuindo renda à população mais pobre, aumentando a pobreza. É esse o custo de equilibrar esse suposto déficit grande, que também existe muita controvérsia a respeito da existência até desse déficit, a custo do regime geral, a custo do trabalhador mais pobre. Nós vamos ser cúmplices de lançar milhões de pessoas na pobreza. Essa, enfim, é a última pergunta que eu quero deixar para vocês. E concluindo, senador, desculpa, eu agradeço a sua boa vontade. Agradeço a sua boa vontade. Esse último slide ele mostra rapidamente um trabalho feito por um técnico da Anfip em valores correntes. Então, não dá para comparar o valor de 2010 com o de 2017, porque eles estão em valores da época, né? O que ele diz ali simplesmente são alguns estados selecionados. O Ceará, do senador Tarso, está presente, né? O Ceará, com 9 milhões e 132 mil habitantes, segundo o IBGE, em julho desse ano, recebeu, em 2010, 8 bilhões e 360 milhões em benefício do INSS. Contribuiu com 3 bilhões e 829. Ou seja, o Ceará recebeu 218% mais do que contribuiu. Apenas para comparar, 2 bilhões e 245 é o valor do FPM repassado aos municípios cearenses. Ou seja, o INSS repassou ao Ceará 4 vezes mais do que o FPM. Mudar isso vai prejudicar os estados mais pobres. Se nós formos ver o último caso lá, que é o caso de São Paulo, com 45 milhões e 900 mil habitantes, São Paulo arrecada mais do que recebe de benefício. E nem comparar com o FPM, que o FPM, no caso de São Paulo, em relação à população, é pequeno. 89% no primeiro caso, passou um pouco, aumentou um pouco, todos os valores, exceto um pouco do Ceará, né, aumentaram, porque de 2010 a 2017 o desemprego e a informalidade aumentaram no país, sem entrar no mérito de porquê. O fato é que os números de desemprego de 2017 comparado com 2010 são maiores, então a arrecadação caiu. Agora, como essa reforma diminui a desigualdade? A Previdência, do jeito que ela é hoje, ela transfere recursos dos estados mais ricos, onde se concentram os trabalhadores que se aposentam por tempo de contribuição, que têm melhores salários, que têm melhores condições de empregabilidade. Encerrando, transfere esses valores para os estados que concentram a população mais pobre, que tipicamente se aposenta por idade. Ou seja, esta reforma ela não vai diminuir, ela vai aumentar a desigualdade. Estes são os números. Obrigado, senador. Obrigado. Esse foi o senhor